Olá pessoal, tudo bom? Elaine Fufri, médica advogada, canal Direito Médico em Gotas. Pessoal, como hoje não tem nada assim muito importante para dizer para vocês dentro do contexto aqui do canal, eu vou dar um bônus para vocês. Eu vou começar a falar algumas coisinhas de Código de Trânsito Brasileiro. Sabe por quê? Porque eu não aguento mais dirigir em Campinas. Tá muito complicado, o povo é muito ruim de serviço. E assim, eu não sei até que ponto toda essa gente que está dirigindo aqui em Campinas tem habilitação, passou por uma escola, é, um CFC, né? E até que ponto o CFC realmente ensinou alguma coisa, porque assim, as coisas são tão absurdas que é impossível dirigir em Campinas. O meu carro até tem algumas lanhadas, mas é por culpa minha mesmo, porque quando eu fui manobrar, eu dei uma lascada na lateral do meu carro, mas eu batendo, não bato em ninguém, não. Mas assim, a gente tem que ter uma atenção redobrada. Eu nem tenho rádio no meu carro, que é para não me distrair, que é para não confundir os sons da música com da buzina, com alguma coisa. Porque muita coisa que eu evito de acidente é de coisa que eu escuto, não é de coisa que eu vejo. Às vezes o motociclista ou o carro está aqui no ponto cego, eu estou escutando o barulho deles, mas não estou vendo. Então, assim, tem coisa que eu tenho por hábito não ter rádio no meu carro, não escuto música quando eu tô dirigindo. Então, assim, gente, é, eu acho que eu vou, eu vou dar alguns toques, porque até o jornal que passa à tarde tá ensinando errado. Tá dizendo assim que na faixa de pedestre o pedestre tem preferência. Não tem. Não tem preferência absoluta, ele tem que também obedecer as normas de trânsito e se tiver sinalização luminosa, a sinalização que prevalece, o pedestre também tem que obedecer. Então não é porque tem faixa de pedestre que o pedestre pode se jogar na faixa, né? Então tudo isso eu vou dar um toque para vocês. Quando não tiver matéria, eu vou começar a falar sobre isso. E hoje, particularmente, eu vou falar do pedestre. Porque tá demais aqui em Campinas. Ouçam só. Artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro. Para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a eles destinadas, sempre que elas existirem uma distância de até 50 metros. Então veja, se tiver faixa de pedestre até uma distância de 50 metros, o pedestre tem que se dirigir até a faixa. Se não existir faixa de pedestre em até 50 metros, como que ele vai atravessar? Ele vai atravessar. Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular, ou seja, não pode atravessar na diagonal, tem que ser perpendicular. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada com marcas sobre a via, ou seja, faixa, aquela zebradinha. Como que o pedestre atravessa? Inciso primeiro, para atravessar, para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres sobre a pista. A linha A, onde houver foco de pedestres, observar a indicação de luz. Ou seja, se tiver faixa de pedestres e foco de luzes para pedestres, que são aquelas duas caselinhas, uma com uma mãozinha vermelha assim, outra com um pedestrezinho verdinho andando, esta sinalização prevalece sobre a faixa de pedestre. O pedestre tem que esperar a sinalização, tem que esperar senão abrir. Fica verdinho, o mocinho verdinho andando assim. Se tiver com a mãozinha vermelha assim parada, é para parar. Se tiver com a mãozinha vermelha assim, pulando, se você já estiver atravessando, aperta o passo porque vai abrir. E se não estiver atravessando, não atravesse porque esse é o amarelo. É o equivalente ao sinal amarelo. Onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou agente de trânsito interrompa o fluxo. Ou seja, se tiver faixa de pedestre, não tiver semáforo de pedestre, mas tiver semáforo do carro, você tem que esperar o semáforo do carro fechar para atravessar. Parece óbvio, mas aqui em Campinas não é óbvio, porque o pedestre vê a faixa e vai.
Porque lá no Jornal da Tarde fala que a faixa de pedestre é preferência absoluta para o pedestre. Não é. Está no Código de Trânsito que o pedestre tem que observar a sinalização luminosa. A sinalização luminosa prevalece sobre a faixa. Está escrito. E o Código de Trânsito Brasileiro é norma de ordem pública. Por ser norma de ordem pública, não comporta analogia, não comporta interpretação ampliativa. A interpretação é restritiva. Ou seja, é o que está escrito, não comporta ampliação. Se não tem previsão legal, não pode fazer. Desse jeito. Então, assim, hoje é só o primeiro toque. Depois, conforme se tiver coisas interessantes para eu falar do meu tema, eu vou falar. Mas se não tiver coisa para falar, eu vou falar disso. Porque está me incomodando muito. Pelo simples fato, né? Que as pessoas estão muito mal informadas. E se conduzem muito mal. Né? Então, o que eu puder fazer para tentar melhorar um pouco, eu vou fazer. Tá bom? Então, curta, compartilha, se inscreva. Até a próxima.